Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal A Porta Estreita. Nesse pequeno estudo nós vamos ver informações retiradas de comentários bíblicos, livros de teologia, bíblias de estudo e também do próprio texto sagrado. Eu quero também deixar uma observação. Aqui eu não tenho o objetivo de mostrar se Caim e Abel eram gêmeos ou não, pois a Bíblia não deixa isso relatado de forma clara ou explícita. Mas esse conteúdo vai ser útil para seus estudos, suas análises, reflexões sobre esse assunto e também para você tirar as suas conclusões. Agora eu vou te apresentar aqui 5 fontes aonde eu tirei essas informações. E depois, durante o vídeo, eu vou mostrar uma outra fonte que eu não vou apresentar agora nesse momento. A nossa primeira fonte é o comentário Wiersbe. Nesse comentário diz que Caim era o primogênito de Eva e que ele era o filho da primeira gestação. Lá diz que depois de sua segunda gestação, Eva teve Abel. Agora vamos para a nossa segunda fonte de informações, o comentário bíblico Champlin. Nesse comentário, Champlin diz que Caim é o primogênito entre a humanidade e o primogênito da raça humana. Agora a nossa terceira fonte é a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal CPAD. Nesta Bíblia diz que Caim foi a primeira criança humana. E a nossa quarta fonte de informações é um livro da editora Vida Acadêmica. Um livro sobre personagens bíblicos que se chama Quem é Quem na Bíblia Sagrada. Nesse livro, ao lermos sobre o personagem Caim, o autor o chama de primeiro filho de Adão e Eva. E quanto à nossa quinta fonte de informações, eu tenho aqui para vocês o dicionário bíblico Wycliffe. Nesse dicionário está dizendo o seguinte sobre Caim: irmão mais velho de Abel. Caim é retratado no livro de Gênesis como sendo o primeiro filho que nasceu dos primeiros pais, Adão e Eva. Então a primeira observação que eu quero deixar aqui para vocês, e nós podemos destacar, é que em todas essas fontes de informações, elas declaram que Caim nasceu primeiro, pois ele é chamado de primogênito. E também ele é chamado de o irmão mais velho de Abel. E dessas 5 primeiras fontes que eu mencionei, apenas o comentário bíblico Wiersbe, ele vai afirmar que Caim e Abel nasceram cada um de uma gestação de Eva. Ou seja, apenas esse comentário vai afirmar abertamente, declaradamente, que eles não eram irmãos gêmeos. Uma outra observação que quero deixar aqui para vocês é o seguinte: o fato de Caim ser o primogênito de Adão e Eva não descarta a possibilidade de ser irmão gêmeo de Abel, pois entre um par de gêmeos alguém tem que nascer primeiro durante o parto, assim como, por exemplo, foi no caso de Jacó e Esaú. Eles eram irmãos e durante o parto Esaú nasceu primeiro, ele saiu primeiro do ventre de sua mãe e depois nasceu Jacó, os dois do mesmo parto. Assim, Esaú era o primogênito de Isaque e mesmo sendo primogênito, tinha um irmão gêmeo. A história bíblica que relata o nascimento de Caim e Abel se encontra no capítulo 4 de Gênesis. E agora eu quero apresentar para vocês 3 versões bíblicas, aonde eu vou mostrar o texto, o relato do nascimento de Caim e Abel. Nessas 3 versões diferentes umas das outras, nós vamos ver aqui algumas diferenças nos textos. Essas diferenças, elas vão tender a fazer com que o leitor
vai fazer a sua interpretação, cada um, é claro, com a sua tendência, segundo a sua crença, mas o próprio texto em si, ele nos dá margens para interpretarmos ou de uma forma ou de outra. Ou seja, dependendo da versão bíblica que você utilizar, você vai ter mais margem para entender que Caim poderia sim ter sido irmão gêmeo de Abel. E dependendo da versão bíblica, você vai interpretar o contrário, vai entender o contrário, de acordo com o que o texto nos apresenta. Primeiramente, vamos ver o que está escrito na versão bíblica NVI, Nova Versão Internacional. Gênesis capítulo 4, versículo 1, versão NVI, está escrito o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Ponto final. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Ponto final. Aqui termina o versículo 1. Vamos para o versículo 2, continuando a narrativa do nascimento desses dois personagens. Voltou a dar à luz, falando de Eva, voltou a dar à luz. Desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Aqui eu quero deixar uma observação para você. Essa versão que acabei de ler é a NVI e eu, particularmente, segundo o meu modo de ver o texto, de interpretar o texto bíblico dessa narrativa aqui, que nos apresenta a versão NVI, ele nos dá margem para entendermos que Caim e Abel não nasceram do mesmo parto, ou seja, que eles não eram irmãos. Eu vou apresentar aqui apenas poucos motivos aqui que eu observo aqui nesse texto que me leva a entender dessa forma. Aqui no versículo 1 está dizendo que Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou. E, aqui está a observação, e deu à luz Caim. Por que não diz, e deu à luz Caim e Abel? Mas vamos continuar. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Então aqui Eva, ela diz que com o auxílio do Senhor ela teve um filho homem. Por que ela não disse com o auxílio do Senhor tive 2 filhos homens? Então até aqui eu vejo 2 motivos que nos ajudam a entender que Caim nasceu em um parto, em uma gestação, e depois veio nascer Abel. Vamos continuar aqui a observação no versículo 2, ainda na versão NVI. Está escrito o seguinte: voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. A partir do versículo 2, algo que me chama a atenção é o início do versículo. Diz o seguinte: voltou a dar à luz. Ou seja, no primeiro versículo aqui, no capítulo 4 de Gênesis, está falando que ela engravidou e deu à luz a Caim. E após isso ela disse, com o auxílio do Senhor eu tive um filho homem. E ponto final. No versículo 2 nós vemos escrito aqui, ela voltou a dar à luz e desta vez a Abel. Então essas 2 expressões aqui, voltou a dar à luz e essa expressão desta vez a Abel, nos dá a entender, pelo menos segundo o meu modo de ver, nos dá a entender que isso aqui aconteceu em outra ocasião. Ou seja, lá no versículo 1 narrou que Eva, ela engravidou de Adão e teve um filho homem. E no versículo 2 está dizendo que ela voltou a dar à luz, ou seja, ela voltou a ter uma gestação e ter um filho, e desta vez foi Abel. É claro, é a Bíblia, o texto não está dizendo isso, que foi em um parto diferente. Eu estou dizendo que a maneira com que a NVI traduziu o texto bíblico e colocou para nós na língua portuguesa dá margem para interpretarmos que eles nasceram em gestações diferentes, em partos diferentes. Agora, uma outra versão que eu escolhi aqui para nós fazermos uma simples análise é uma versão bíblica católica que eu tenho. Ela é da editora
Paulus, se chama Nova Bíblia Pastoral. O texto dela vai narrar a história do nascimento de Caim e Abel da seguinte forma: Gênesis capítulo 4, versículos 1 e 2. O homem se uniu a Eva, sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Caim, dizendo: adquiri um homem para Javé. Aqui termina o versículo 1, nessa versão católica da editora Paulus. Temos aqui uma semelhança com a Bíblia NVI e também com todas as outras versões que nós viermos a analisar. O versículo 1, uma outra observação que quero deixar aqui, se nós formos analisar o versículo 1 isoladamente, nós chegaríamos à conclusão de que Caim não era irmão gêmeo de Abel. Porque vejam só, se existisse apenas o versículo 1, nós leríamos assim: o homem se uniu a Eva, sua mulher, ela engravidou e deu à luz Caim, dizendo: adquiri um homem para Javé. Pronto, aqui nós entendemos que ela engravidou e teve um filho que se chamou Caim. Mas a dúvida surge porque o texto continua dizendo no versículo 2 que ela deu à luz novamente. Então aqui ainda na editora, ou melhor, na Bíblia Católica da editora Paulus, no versículo 2, nós lemos: depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Na versão NVI, no início do versículo 2, nós lemos assim: voltou a dar à luz, falando de Eva. Eva voltou a dar à luz, desta vez a Abel. Aqui na versão católica, na Bíblia, Nova Bíblia Pastoral da editora Paulus, está assim no versículo 2: depois deu à luz Abel. Aqui já tem uma mínima diferença com a tradução da Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Aqui nós podemos interpretar dos dois lados, como se ele fosse irmãos gêmeos, como se eles fossem irmãos gêmeos e como se eles não fossem, como se eles tivessem nascido juntos e como se não tivessem. Mesmo assim, esta palavra aqui no início do versículo 2, depois, ela nos deixa dúvida. Esse depois aqui seria alguns meses depois, alguns anos depois, ou depois ali instantaneamente durante o parto. Ou seja, primeiro nasceu Caim e depois nasceu Abel. Fica aí essa dúvida. Então até agora nós vimos que a Bíblia NVI, segundo o meu modo de ver, eu que estou falando aqui com você, ela dá margem para entendermos que Caim e Abel não nasceram juntos no mesmo parto. Quanto a esta Bíblia, Nova Bíblia Pastoral, editora Paulus, uma Bíblia de tradução católica, ela não dá muita margem, nem para um lado e nem para o outro. Dá para interpretar os dois lados. Agora, eu peguei uma Bíblia aqui, que ela é mais comum na língua portuguesa, Almeida Corrigida Fiel. Inclusive, aos poucos, ela vai entrando em desuso por causa de novas traduções que vêm surgindo no nosso país. Na Almeida Corrigida Fiel, nós vamos ver que existe uma margem para interpretarmos que eles eram gêmeos e que eles nasceram do mesmo parto. Vejam como está escrito aqui. Gênesis capítulo 4, vou ler no versículo 1 e também no versículo 2. Almeida Corrigida Fiel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Ponto final. Assim como estão em outras versões bíblicas. Agora vamos ler o versículo 2. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Vamos ver aqui o seguinte, na Almeida Corrigida Fiel, no versículo 1 está dizendo: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Aqui está dizendo, conforme eu falei anteriormente, que se nós fôssemos analisar o versículo 1 isoladamente, nós entenderíamos que Caim nasceu
sozinho em um parto, e depois, em outro parto, veio Abel. Mas olha só como está aqui. E ela concebeu e deu à luz Caim. E ela disse: alcancei do Senhor um homem. Ponto final. No versículo 2, apesar de ter um ponto final, no versículo 2, assim como nas outras traduções bíblicas, continua dizendo. Só que aqui diz com uma forma particular, diferenciada, que nos faz entender que pode ter sido no mesmo parto. Aqui na Almeida Corrigida Fiel diz o seguinte: e deu à luz mais a seu irmão Abel. Ou seja, adicionando, dá uma ideia de adição. Eu peguei aqui uma outra tradução Almeida que se chama Almeida Revista Corrigida, e no início do versículo 2 ela diz o seguinte: e teve mais a seu irmão Abel. Eu acho melhor essa leitura aqui da Almeida Revista Corrigida do que esse texto aqui da Almeida Corrigida Fiel. Então no início do versículo 2 diz: e teve mais a seu irmão Abel. Eu particularmente, quando leio esse texto, e teve mais a seu irmão Abel, no meu modo de ver seria o mesmo que dizer o seguinte: e também teve o seu irmão Abel. É por isso que eu disse que na versão Almeida Corrigida Fiel, nós temos uma margem de interpretação que vai tender para a ideia de que os dois eram irmãos gêmeos, de que eles nasceram no mesmo parto. Agora, o que nós vamos analisar aqui nesse nosso pequeno estudo? Nós vamos ver alguns pós e alguns contras para interpretarmos esse texto, ou melhor, para defendermos a ideia de se eles eram gêmeos ou não. Primeiramente, eu vou apresentar aqui alguns argumentos que as pessoas apresentam para defender que eles eram gêmeos. O primeiro argumento que eu coloquei aqui é o seguinte: no texto que nós estamos analisando, está escrito: e ela engravidou. A expressão e ela engravidou só aparece no relato do nascimento de Caim e não aparece no relato do nascimento de Abel, dando a entender que os dois nascimentos se referem à mesma gestação. Então, algumas pessoas podem usar esse argumento para defender a ideia de que eles eram sim gêmeos. Agora, um segundo argumento aqui que as pessoas apresentam e pode ser apresentado para defender a ideia de que eles eram gêmeos é o seguinte: no texto está escrito o seguinte, no versículo 1, capítulo 4 de Gênesis, está escrito: e Adão conheceu Eva. Algumas versões vão dizer: e Adão teve relações com Eva. Essa expressão só aparece no relato do nascimento de Caim e não aparece no relato do nascimento de Abel, dando a entender também que os dois nascimentos se referem à mesma gestação. E algumas pessoas reforçam esse argumento, esse raciocínio, usando a referência que está no próprio capítulo 4 de Gênesis, lá no versículo 25, onde vemos o relato do nascimento de outro filho de Adão e Eva. O nome dele é Sete. Gênesis capítulo 4, 25 está escrito o seguinte: e tornou Adão a conhecer a sua mulher. Vejam bem, aqui vai narrar o nascimento de mais um filho, que o nome dele é Sete. E o autor de Gênesis começa narrando: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então as pessoas que querem defender a posição, a ideia de que Caim e Abel eram gêmeos, elas usam aí esse argumento, essa ideia, e também podem usar essa referência aí de Gênesis capítulo 4, verso 25, que relata o nascimento de Sete, pois o autor, antes de falar que nasceu o filho, ele diz que Adão conheceu sua mulher, ele teve relações com sua mulher e teve um filho. Já na narrativa
do nascimento de Caim e também do nascimento de Abel, isso aí aparece apenas uma vez, dando a entender que eles nasceram da mesma gestação. Agora eu vou apresentar para vocês algumas ideias, alguns argumentos que as pessoas apresentam para defender a ideia de que Caim e Abel não eram gêmeos. Essas informações que vou passar para vocês aqui agora, eu extraí de um canal que mais para frente eu vou falar o nome para vocês e vou deixar aí o link do vídeo na descrição. É de um estudioso do hebraico. Ele vai dizer o seguinte, um dos argumentos que ele nos apresenta é o seguinte: no original hebraico, o trecho do versículo 1, ele é finalizado com um sinal semelhante ao sinal de 2 pontos que nós temos na nossa língua portuguesa. Esse sinal aí, que se parece com os 2 pontos da nossa língua portuguesa, ele se chama sof pasuk. E uma de suas funções é indicar o fim de uma narrativa, assim como faz o nosso conhecido ponto final na nossa língua portuguesa. É por isso que nas traduções em língua portuguesa, nós temos um ponto final entre os versículos 1 e 2, porque lá no texto original em hebraico existe esta sinalização, este sinal aí que se chama sof pasuk, que significa fim da narrativa, fim da história. E este estudante do hebraico, ele afirma que se Eva tivesse gerado Caim e Abel ao mesmo tempo, ou seja, no mesmo parto, a narrativa do nascimento de Abel, ela continuaria no versículo 1 e não existiria esse sinal sof pasuk, indicando um ponto final, como podemos observar no texto. Não sei o que você está achando disso até agora. Deixe aí nos comentários aí do vídeo a sua opinião. Eu, particularmente, eu acho que os argumentos que defendem a ideia de que Caim e Abel não eram gêmeos são mais fortes, são mais aceitáveis. Vamos aqui para um segundo argumento que esse mesmo estudioso do hebraico apresentou em seu vídeo. Ele disse o seguinte, olha, um outro argumento para defender a ideia de que eles não eram gêmeos é que a palavra original hebraica, vatosef, que está no início do versículo 2, vocês se lembram que eu dei ênfase naquela palavra inicial lá do versículo 2, que na versão Nova Bíblia Pastoral, Bíblia Católica da editora Paulus, lá está escrito depois deu à luz a Abel. Na NVI está assim, voltou a dar à luz. E na Almeida Corrigida Fiel está assim, e deu mais à luz a seu irmão. Na Almeida Revista Corrigida está assim, e teve mais a seu irmão. Pois bem, os tradutores dessas versões, eles tiraram essas expressões, essas traduções desta palavra aqui, que está no início do versículo 2, uma palavra hebraica, vatosef. Essa palavra está no início do versículo 2 e o significado dela é adicionar, fazer novamente, ou seja, que aconteceu mais uma vez, dando a entender que o relato do versículo anterior veio a se repetir. Isso é o que diz o estudioso do hebraico. Em outras palavras, mais uma vez, Eva teve relações com Adão e novamente ficou grávida, dessa vez gerando Abel. Se formos levar em consideração essa interpretação desse estudioso do hebraico. Agora eu quero apresentar para vocês aqui mais 2 argumentos que nós podemos apresentar e eu tirei a ideia também desse estudioso do hebraico. O canal dele se chama Aleph Tav. Eu vou deixar o link do vídeo dele aí na descrição para vocês. Olha só um outro argumento interessante que ele apresentou e eu procurei mais referências bíblicas para reforçar essa ideia e não encontrei. O argumento é o seguinte:
a palavra gêmeos não aparece. Esse é um argumento que podemos apresentar para defender a ideia de que Caim e Abel não eram gêmeos. Olha só, nos casos do nascimento de Jacó e Esaú, e também de Pérez e Zerá, que foram filhos da nora de Judá com o próprio Judá, a Bíblia relata que tinham gêmeos nos ventres de suas mães. Mas no caso de Caim e Abel, a Bíblia não diz que havia gêmeos no ventre dela. Olha só, Gênesis capítulo 25, versículo 24. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Aqui estamos lendo a história do nascimento de Jacó e Esaú. Versículo 25. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois, no versículo 26 agora, depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Então nós vemos aqui que o autor de Gênesis, ao narrar o nascimento de Jacó e Esaú, ele faz questão de nos informar aos seus leitores que havia gêmeos no ventre de Rebeca. Aqui no versículo 24 vai dizer, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. E no versículo 25 vai dizer, o primeiro a sair era ruivo. E lá no versículo 26 vai dizer, depois saiu seu irmão. E por que lá no início do capítulo 4 de Gênesis, o autor não relatou, primeiro saiu Caim e depois saiu Abel? Então nós temos aí mais alguns fortes argumentos para defendermos a ideia de que eles não eram gêmeos. Agora vamos ler a história do nascimento de Pérez e Zerá, filhos da nora de Judá com o próprio Judá. Está em Gênesis capítulo 38, versículo 27. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Versículo 28. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo, este saiu primeiro. Versículo 30. Depois saiu seu irmão, que estava com um fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Então aqui na narrativa do nascimento de Pérez e Zerá, filhos de Judá, no capítulo 38 de Gênesis, o autor bíblico também fez questão de anunciar que havia gêmeos no ventre da mulher, que no caso aqui era Tamar. E lá no caso de Caim, por que o autor não colocou que havia gêmeos no ventre de Eva? Fica aí uma questão para reflexão, para debate. E aqui no versículo 28, capítulo 38 de Gênesis, está escrito o seguinte, bem no final do versículo, este saiu primeiro. Assim como na narrativa do nascimento de Jacó e Esaú, foi informado quem foi o primeiro a sair e quem saiu depois, para identificarmos quem é o primogênito e quem não é, aqui também ocorreu isso. Este saiu primeiro. E no início do versículo 30, o autor também ele deixa explícito, depois saiu o seu irmão, que foi este que se chama Zerá. Então nós sabemos aqui que ele não é o primogênito, mas sim o seu irmão Pérez. E foi informado com detalhes que haviam gêmeos no ventre de sua mãe, informando quem saiu primeiro e quem saiu depois. Quem saiu do ventre, né? Quem nasceu primeiro e quem nasceu depois. E lá no caso de Caim e Abel, o autor de Gênesis, ele não fez questão de apresentar esses detalhes. Não se preocupou em dizer se tinha gêmeos no seu ventre e nem quem saiu primeiro e também quem saiu depois. No meu modo de ver,
são fortes argumentos para defendermos que eles não eram gêmeos. Eu quero deixar aqui bem claro para vocês que isso aqui é apenas a minha opinião. Se eu tivesse de tomar uma decisão, de escolher se eles foram gêmeos ou não, de acordo com as informações que temos, de acordo com as interpretações que temos, eu optaria por defender a ideia de que eles não eram gêmeos. Mas eu não estou dizendo que eu estou certo. Como falei no início do vídeo, essas informações aqui são subsídios para seus estudos, pesquisas, debates, reflexões e quem sabe até mesmo chegar a algumas conclusões. Eu peço que você interaja comigo aí deixando seus comentários, qual é a sua opinião, apresente aí outros argumentos que eu não apresentei aqui nesse vídeo. Vamos interagir, vamos trazer aí informações aqui através dos comentários desse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos de teologia, nos seus grupos de estudo, grupos de escola bíblica, nos grupos da sua igreja. E também eu tenho um link aí de um canal que tenho lá no WhatsApp, tenho também um canal no Telegram. Se você não quer perder nada que posto por aqui, me siga lá nesses canais. O link vai estar aí em algum lugar, ou na descrição do vídeo, ou fixado nos comentários, ou aí na aba do cabeçalho aí do YouTube, em algum lugar. Então, meus irmãos, muito obrigado por mais um vídeo aqui no canal A Porta Estreita. Muito obrigado por mais uma visita sua aqui no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.